15, 16 e 17, a mesma mensagem que eu meditei com a igreja no primeiro encontro nosso aqui hoje pela manhã. Essa mensagem eu intitulei ela de Livres da Escuridão, porque eu acho que quando Jesus Cristo nasce, é exatamente isso que acontece. Ele traz luz às trevas que é a nossa existência. O texto fala sobre isso também, você vai perceber muito claramente. Mas vamos ler 15, 16 e 17 do capítulo 4, que na verdade é uma profecia do livro do profeta Isaías, dada 700 anos mais ou menos antes do nascimento de Jesus. E aqui, no cumprimento da profecia, o texto de Mateus diz o seguinte, versículo 15: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós precisamos entendê-la. E se o Teu Espírito não fizer uma obra em nós, nada vai acontecer. Nossa mente vai aprender algumas informações, mas a nossa vida não será transformada. E nós não queremos mais conhecimento, nós queremos transformação. Espírito de Deus, age em nós. Vá adiante de mim que falo e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Permita que aqueles que ouvirem, ouçam com uma atitude diferente. Abre a mente e o coração deles e abençoa-os, ó Deus, para que essa mensagem possa produzir transformação e que tudo isso seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E nós dizemos amém. Queridos, eu sempre faço uma pergunta para mim nessa época do ano. Sempre, sempre. Este ano eu já me perguntei isso umas 2 ou 3 vezes. O que o Natal significa? Mas não é só o que ele significa no sentido de você dizer, é o nascimento de Jesus. Isso aí nós sabemos. A própria palavra Natal é um adjetivo e vem da palavra natalício, que significa nascimento. Qualquer pessoa vai saber dizer que Natal é nascimento de Jesus. Não é isto que eu queria saber para além do adjetivo, para além da etimologia da palavra, o que significa Natal. Por quê? E por que eu me faço essa pergunta com um certo encabulamento, se eu posso dizer assim? É que eu vejo as pessoas tão eufóricas nessa época, correndo de um lado para o outro, comprando presentes, preparando a casa. Lá na sua casa, você deve ter colocado um enfeite qualquer. Alguns constroem árvores de Natal e põem presentes belíssimos, arranjos, belíssimos, e depois cobrem assim a parte de baixo da árvore com presentes, e cada presente embrulhado de forma mais criativa, mais bacana. Decoram o lado de fora da casa, colocam luzes, a casa fica um brilho durante a noite. Eu vejo gente correndo nos shopping centers. Essa semana eu fui comprar um dos meus presentes também, e encontrei uma pessoa aqui da igreja lá com sacola de pendurada para todo lado. E aí aquela correria, e no meio dessa correria a gente ainda diz assim um para o outro, Feliz Natal! Mas ao mesmo tempo, estas pessoas que estão preparando a mesa, cozinhando, fazendo preparação com antecedência. Eu fui fazer uma visita, semana passada já tinha uma pessoa preparando um jantar de Natal. É muita comida, não vai ser não? Uma semana de antecedência já pensando. E eu não fui convidado, by the way, para o jantar, mas fica aqui a indireta e a dica, né? Então a gente vê as pessoas fazendo isso, mas aquelas mesmas pessoas, muitas delas, a vida está uma angústia. Ela está correndo lá no mall, no shopping center, com o presente bonito na sacola, mas o coração com um tumulto, o coração com uma dor, a alma com uma coisa escura, né? A casa não está bem, o casamento está horrível, o relacionamento com os filhos estragados, amigos que não se conversam, não se falam, irmãos de igreja que não podem ver um ao outro, mas no entanto correm nessa época e preparam tantas coisas para dizer Feliz Natal,
para convidar para minha casa, para comer comigo, a gente prepara a comida, escolhe as bebidas que vão ser servidas, faz a coisa toda, faz o amigo secreto. E aí você pensa, pronto, já mexeram no meu bolso mais uma vez. E aí você compra presentes que você não pode, às vezes para dar para pessoas que você nem gosta muito, só para poder ficar em paz e socialmente aceitável. Mas eu olho para um texto desse e vejo que isso é uma tremenda incoerência. Não que dar presente seja de nada errado, e eu até me candidato aí na fila, se você quiser. Nada de errado, aliás, muito certo, muito certo. Comece pelo pastor da sua igreja, aí você vai, descendo. Não, mas não é, o que eu digo de incoerência é porque é o seguinte, se você prestou atenção, foram 3 versículos só. Se você prestou atenção no texto, com o nascimento de Jesus, houve uma intervenção na natureza. Houve uma intervenção no sistema e na forma com que as pessoas existiam e como elas coexistiam. Houve influência a nível coletivo e a nível pessoal. Então, quando eu olho para essas vidas que estão dizendo, que estão celebrando o nascimento de Jesus, e eu percebo estas coisas, eu penso em 2 coisas, em duas perguntas me vêm à mente. A primeira delas é que Jesus, nascimento de Jesus, Natal, é uma farsa. É uma invenção da religião. É uma proposta nossa para, como dizem os filósofos e os ateus, enganar as pessoas e mantê-los julgados ou subjugados debaixo de uma égide chamada religião. Porque é disso que eles nos acusam. Nós oferecemos uma proposta que é utópica para segurar as pessoas alienadas a nós, para lá no futuro, um dia, quando elas morrerem, elas encontrarem o paraíso. E eles dizem, isso é uma farsa. Quando eu vejo as pessoas agindo assim, eu até começo a pensar que para muita gente é uma farsa. Só que a farsa, e aqui vai um ditado lá do interior de Goiás, morre no nascedouro. Por quê? Porque eu posso até não crer em Jesus como Senhor da minha vida, mas é inegável, histórica, social, moralmente, que Jesus nasceu. O presépio não é uma fabricação humana, um homem ou uma mulher sentado com uma criança pequenininha num cocho e ao lado de animais e uma estrela e pastores que vieram. Isso não é uma invenção humana, isso é um fato histórico. Houve um dia na história da humanidade em que num determinado lugar, uma jovenzinha, adolescente, e o seu marido, também jovem, tiveram que fugir para nascer aquele menino que era fruto de uma disputa política, era fruto de uma disputa religiosa. Por causa do nascimento dele, mandaram matar crianças para ver se ele não nascia. O monarca da época se sentiu ameaçado. Isso é fato. Você vai ler sobre esse fato por historiadores que não creem em Jesus. Não é gente como eu e você, da religião, que dizemos, nós cremos em Jesus. Não, são pessoas que não creem em Deus, mas eles tiveram que narrar o fato, porque o fato independe da crença do narrador. Jesus nasceu, então não pode ser uma farsa. Segunda pergunta que me vem à mente, quando eu vejo essa situação, que não é, na verdade, uma pergunta, é um pensamento, uma afirmação, é que embora o nascimento de Jesus seja universal, ou seja, todo lugar do mundo sabe que Jesus nasceu. Não sei se você sabe, o nome Jesus é o nome mais traduzido em qualquer idioma conhecido. Então, embora seja universal no sentido de que o mundo inteiro sabe, o nascimento de Jesus a nível individual é seletivo. Então, eu penso, e eu não quero, e não me convém dizer para você como é que essa seletividade ocorre, porque o nosso tempo nem daria. Mas a prova da seletividade está nesse ambiente aqui, ó. Está na rua, está na cidade, está no coração das pessoas. Isso não é um pastor que está dizendo fulano sim, ciclano não. Prestem atenção comigo, me acompanhem na minha linha de pensamento. Se o nascimento de Jesus provocou estas mudanças que o texto diz e nós vamos analisar daqui a pouco, quando eu e você encontrarmos alguém que diz que Jesus nasceu, e que os desdobramentos desse nascimento não estão presentes, Jesus só nasceu para essa pessoa historicamente. Ele não nasceu de forma individual, de forma pessoal.
E este, para mim, é o grande problema hoje da sociedade e da igreja. Porque na sociedade, as pessoas dizem, eu não creio, e vivem assim. E na igreja, a gente embala as pessoas, a gente acaricia as pessoas, numa proposta, como se elas conhecessem Jesus, e elas vão caminhando perdidas para o fim. Porque Jesus não nasceu no coração delas. Porque se Jesus tivesse nascido, é inconcebível que os desdobramentos do seu nascimento não sejam percebidos na vida daquela pessoa. Faz sentido para vocês? E não seja percebido no ambiente onde aquela pessoa está inserida. Porque agora, olha o texto aí comigo, se você tiver aberto, seria bacana se você deixasse. 3 coisas acontecem nesses versículos aí. E eu vou começar com o coletivo, para depois vir para o pessoal, por uma razão didática aqui para mim. Primeiro, há uma mudança existencial quando Jesus nasce. O versículo 16, a parte B, diz assim: os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Resta-nos saber qual é essa terra da sombra da morte. E isso é facilmente explicável porque o próprio escritor nos diz que essa era a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações. Mas o que faz a Galileia dos gentios, a Galileia das nações, ser uma terra da sombra da morte? Eu disse aqui hoje no nosso primeiro encontro, eu quase nunca uso isso aqui para vocês, para ficar mais fácil, mas aparece uma palavra muito peculiar nesse texto, que é a palavra nuap, é N-U-A-P-H, na língua original, que é a palavra que determina este estado existencial de sombra da morte. Mas esta palavra, nos seus significados mais próximos, ela significa penumbra, é como se fosse uma névoa, é como se fosse um dia que não está claro, que aquilo que existe no ar te impede de ver claramente. Eu citei hoje mais cedo, é como se fosse um dia, aqui para nós não pode ser no inverno e nem pode ser no verão, então temos que pensar em primavera ou outono, porque no inverno 4h30 está de noite e no verão 9 horas está claro. Mas imagina outono ou primavera, 6 horas da tarde, quando ainda não está totalmente escuro, mas o sol também já perdeu a sua força. Sabem de que horário eu estou falando? A gente fica assim meio indeciso se acende ou não os faróis do carro, parece que tem uma escuridão. E eu tenho uma lembrança de criança, que na cidade onde eu cresci, que não foi a grande metrópole que vocês sabem, tocava na igreja católica, é uma cidade do interior, a igreja católica ocupava o centro da cidade, e tinha a hora da Ave Maria, 6 horas da tarde. Então ali para 5 para 6, 10 para 6, começavam a tocar as músicas do Padre Zezinho, num alto-falante. Tá? Tinha isso na sua cidade? Ah, não tinha não, né? Ninguém confirma agora que veio da roça. Lá não tinha nem igreja católica. Porque diz que no Brasil, para ser cidade, tem que ter uma igreja católica e um banco do Bradesco. A sua nem era. Era povoado, mas tudo bem. E às vezes eu me lembro que a gente ia jogar bola, aí já não dava mais para enxergar direito, naquela hora. Era a hora que tocava aquelas músicas, estava na hora de parar. Esse sentido que Jesus dá a uma região, é que a região era coberta por uma névoa, por uma tristeza da alma, por um breu, por um escuridel, que não é só de fora. Havia tristeza no ar, e se nós contextualizarmos isso, a região da sombra da morte, é o lugar onde é a antítese do Natal. Ou seja, são os lares que não têm harmonia, é a casa que não tem beijo, que não tem abraço, é a pessoa que é violenta, que é agressiva, é a igreja que é desumana, são os irmãos de igreja que não conseguem conviver, são as pessoas que não perdoam, é uma sociedade que é injusta, é o menino que é abusado, é a mocinha que tem que vender o seu corpo para prostituição. Isso é sombra da morte. Essa região, ela foi exemplificada aqui como a região da sombra da morte, porque o que acontecia ali na Galileia dos gentios, que era uma região que eles consideravam aberta, os judeus não davam nenhum valor à Galileia, os religiosos judeus, perdão. E você se lembra lá em João, no capítulo de número 7, por volta do versículo 52,
quando eles estão tendo um questionamento de quem havia crido em Jesus ou não, eles dizem assim para Nicodemos: porventura você também creu na mensagem dele? Examinai, pois, as Escrituras, e você verá que da Galileia não vem nada de bom, ou não sai nenhum profeta. A Galileia era considerada um lugar profano, era um lugar de influência gentílica, ela era fronteira à Síria e à Fenícia. A influência do culto pagão nos povos da Galileia era muito forte. O tradicionalismo judaico havia sido colocado embaixo. Então os judeus ortodoxos, religiosos, diziam: da Galileia não tem nada que presta religiosamente falando. O que faltava na Galileia não era religião. O que faltava na Galileia, faltava também na Judéia. O que faltava na Galileia era a presença de Deus. O que faltava na Galileia era o nascimento do Messias. Porque na região escura e sombria, quando ele nasceu, houve luz. Irmãos queridos, não importa a dificuldade do lugar que nós vivemos, não importa nada que nós enfrentarmos, quando Cristo nasce, a luz brilha, as coisas são diferentes. Eu disse aqui mais cedo, a luz revela tudo. Se eu estiver aqui com pouca luz, talvez você não vai notar uma deformidade na minha pele, mas se tiver luz você vai notar. Se você está sentado aí e não tiver luz direito, você não vai conseguir ler. Mas se a luz brilhar, você vai conseguir enxergar. A luz traz à tona. E não importa como a região seja. Isaías profetizou isso 700 anos antes. Há um lugar que é considerado um lugar de morte. Há um lugar que é chamado de terra sem vida. Há um lugar que é chamado de terra que paira, uma sombra, algo que agoniza o coração, algo que aperta a alma, algo que rouba a alegria. Neste lugar precisa nascer uma luz chamada Jesus. Na minha casa, no meu coração, na minha família, nos meus relacionamentos, na minha igreja, tem que nascer. Então, Natal que não promove uma mudança existencial, desculpem, mas não é o Natal de Cristo. Pode ser o Natal do comércio, pode ser o Natal do mercado, pode ser o Natal das compras, pode ser o Natal das comidas, pode ser o Natal da casa cheia e até mesmo do Feliz Natal, mas não é o Natal feliz que transforma uma realidade. Porque quando ele vem, ele faz isso, ele vai e muda a realidade existencial. Faz uma pergunta para você durante todo o tempo dessa minha meditação: o que o Natal significa para você? Para você, pode ter presente, pode ter comida, pode ter amigo em casa, pode até ter aquele parente que você não gosta muito dele, mas tem que chamar nesse dia, né? Esse dia você tem que engolir e tem que convidar, né? Mas o que significa para você? Em primeiro lugar, eu te mostrei que é uma mudança existencial. Segundo, e eu deveria ter feito primeiro, mas não fiz propositalmente, precisa haver uma mudança pessoal. Olha para o texto aí agora, o mesmo versículo 16, mas a parte A, porque eu li a parte B com vocês. Agora diz assim: o povo que vivia em trevas viu grande luz. Em primeiro lugar, diz que uma região foi transformada pela luz. Depois, diz que o povo que vivia em trevas. Porque nós temos a estranha e errônea ideia de dizer que o local nos faz. Essa, na verdade, é uma proposta filosófica até. O homem é um produto do meio, segundo os filósofos que não creem em Deus. Porque assim onde eu vivo, assim eu serei. Não, mas quando Cristo entra em mim, eu sou transformado. Então aqui fica claro que não é o local que te transforma. É você e sou eu que transformamos o local. Você pode dizer que a sua casa não te ajuda a ser um bom cristão. Você tem que ajudar a sua casa a ser um bom lugar, porque você é cristão. Você pode dizer que a sua igreja não te ajuda a ser um bom cristão. Você precisa transformar a sua igreja em um bom lugar, porque você é cristão. O casal, o homem tem que dizer para a mulher: eu vou ajudar essa mulher. Porque nós, gente, não, os homens... Os homens aí estão comigo, amém, aleluia, glória a Deus. É a gente que ajuda as mulheres a serem melhores. Não podemos dizer assim: lá em casa não dá para ser melhor por causa dessa mulher. Isso aí nós já sabemos que é fato. Nós transformamos o lugar em nome de Jesus, amém?
Ô, homem, tão fraco, hein? Amém, homens? Porque se fosse a vez delas, eles iam gritar. Eles iam gritar. Então, para com esse negócio de dizer, o local é que está me transformando. Se o local está te transformando, Jesus nunca nasceu em você. Porque se Jesus nascer em você, você muda o local. Meu local de trabalho não favorece meu crescimento como homem, como mulher de Deus. Muda o local de trabalho, por causa da sua vida. Meus amigos me influenciam, influencie os seus amigos. Aí esse texto deixa claro, o local foi transformado, é verdade. A Galileia dos gentios recebeu luz, não que veio luz como de um astro e brilhou sobre aquele lugar geograficamente falando, não, é porque a luz foi acesa em uma centena, em 1 milhar de corações que andaram pela rua, brilhando a luz de Cristo. Quando Cristo nasce realmente em mim, e Ele acende esta luz que ilumina as trevas do meu coração, por onde eu vou que tem trevas, a luz que dissipa as trevas vai comigo. É assim, queridos. Então não adianta, não é gritar Feliz Natal, não é dar presentes nem colorir a casa. O local não muda a pessoa muda o local. Você pode não ter dinheiro para comprar os arranjos de Natal, você pode não ter tido tempo, você pode não ter dinheiro sequer para dar o presente, e o Natal pode ser algo esplendidamente, exponencialmente notado no lugar onde você está, porque Jesus brotou no seu coração. Como que se celebra Natal e há animosidade entre nós? É antagônico. É vender-se a uma proposta mercantilista, secularizada, humanista, desprovida de qualquer sentido bíblico. Eu posso dizer Feliz Natal, porque eu não paro para pensar que esse Natal não aconteceu na minha vida? Como é que eu posso exteriorizar votos daquilo que só o proponente do Natal pode fazer na vida de alguém? E ele não está na minha vida. Eu sincera e verdadeiramente acho que a maioria da comunidade evangélica tem que reavaliar se Jesus nasceu no coração deles. Porque às vezes a gente celebra muito o nascimento de Jesus, mas nós nos esquecemos que o nascimento de Jesus sem a sua morte, na verdade não nos ajuda em absolutamente nada. O que nos salvou foi a morte de Jesus. Agora, por que ele morreu? Porque eu o matei. Ele morreu porque o meu orgulho levou para a cruz. Ele morreu porque o meu pecado cravou cada prego daquele nele. Ele morreu porque a minha injustiça tinha que ser purgada em alguém e foi colocada sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, você foi sarado. Para que ao morrer e ressuscitar, eu pudesse celebrar Natal. Só que ele não precisa morrer porque ele já fez isso. Quem precisa morrer nesse Natal sou eu e você. Nós precisamos morrer para estas coisas que nos impedem do verdadeiro Natal existir na nossa vida. Nós precisamos morrer para uma língua que é impenitente, uma língua que é suja, uma língua que é maldosa, uma língua que é perversa. Nós precisamos morrer para mãos que se apressam para fazer armadilhas para os outros. Nós precisamos morrer para pés que andam para provocar o mal. Nós precisamos morrer para uma mente que pensa de forma maliciosa, de forma egocêntrica, de forma egoísta. Se nós não morrermos assim, a morte dele foi inválida para nós. Por consequência, não houve Natal. Recolham as árvores, guardem os presentes, economizem o seu dinheiro. Não houve Natal. Houve, histórico, mas não houve para mim. E na verdade, fatos históricos pouco transformam a nossa vida. Vocês ficaram aí acordados até de madrugada, vocês, para não dizer nós, porque eu também estava lá, gastando 60 e tantos dólares para assistir uma luta que acabou com 12 segundos. Não deu nem para a gente gritar o nome do brasileiro. Na hora que eu pensei assim, eu fui pegar um copo de água, na hora que eu sentei, foi acabar a luta. É mais ou menos igual o jogo do Brasil, eu subi, a Ana falou 1-0, eu desci 2-0, no meio da escada 3, 4, 5, foi, acabou o jogo. Não tinha nem jeito. Não dá nem tempo de chorar. Agora, gente, acabou o jogo da seleção, tiraram as camisas, vestiram as suas roupas,
foram para os seus luxuosos apartamentos, as suas casas, seus carros fabulosos, seus salários faraônicos. E a nossa vida foi impactada por nada. Um de nós pintou a cara e teve que ir lavar. Outro comprou camisa, bandeira, fez festa. Teve gente que teve que comer um boi sozinho, porque comprou achando que... Não teve festa, mas that's it. O cara lá que foi nocauteado, ganhou, sei lá, seus 100 milhões para poder levar um murro daquele. Eu estou quase me candidatando. Ó. Às vezes eu acho que meu nariz não aguentará tal pancada. Whatever, não muda a nossa vida. Então Jesus nasceu ótimo. Mas não teve nenhuma influência para mim, nem para você, se ele não tiver nascido a nível pessoal. E se ele tiver nascido a nível pessoal, não há a menor possibilidade. Se você está aqui pela primeira vez hoje, você me ouça como uma pessoa que tem carinho pelo que está fazendo. Se você é daqui, me ouça como seu pastor. Não há a menor possibilidade dele ter nascido e os desdobramentos do nascimento dele não serem vistos na sua vida e na minha vida. Não há. Não há. Porque só pelo fato dele ter nascido, ele provocou isso. E a última coisa que o texto nos mostra, no versículo 17, diz assim: daí em diante, Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou o reino de Deus, ou é chegado o reino de Deus, como talvez você tenha na sua tradução. Há um ponto muito peculiar na vida de Jesus, e eu queria convidar você a ler os evangelhos, 4 evangelhos, com uma caneta na mão, destacando o que eu vou te falar. Leia os encontros que Jesus teve. Leia as pessoas que passaram pelo caminho de Jesus, ou que Jesus passou pelo caminho dessas pessoas. E você vai notar de forma inequívoca que não tem uma única que não tenha tido a sua vida transformada. Lembram de um texto das Sagradas Escrituras que diz assim: a palavra de Deus não volta vazia? É bacana porque os crentes, eles gostam de colocar a coisa tudo para melhor, para legal. Aí a pessoa dá um dízimo, sei lá. Aí ele fala assim: mas a palavra de Deus não volta vazia. Quer dizer, ele está querendo dizer, vai voltar, enche meu bolso. A gente pega tudo do lado melhor. A mulher casa com um cara que não tinha que casar. E vai orar e falar: mas a palavra de Deus não volta vazia. Não volta, ô orelhudo. Ele falou para você não casar com gente assim de uma fé diferente, que esse negócio vai dar problema. O menino, a menina, o cara, enfim. Mas o crente gosta de transformar as coisas. Agora, aquele versículo, queridos, é uma espada de 2 cortes. Porque ela realmente não volta vazia. Mas o texto fala que ela cumpre o fim para o qual ela foi proposta. E a mesma palavra que traz vida, ela alerta da morte. Faz sentido para vocês? Olha um exemplo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É análise textual, nada mais. Por força do que está afirmando, a todos quantos receberam, a todos quantos que não o receberam, não receberam esse poder de serem feitos filhos de Deus. É por consequência. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca. Mas não quer dizer que o que ela vai fazer é isso que eu e você idealizamos. Eu devia pregar o mesmo sermão, mas não tem jeito. Vou contar uma história para vocês. Há uma história de 2 homens que discutiam sobre Deus. Providência, graça, favor de Deus. E um dia, um desses homens tinha um cavalo só. Um cavalo. E um dia o cavalo dele sumiu. Aí o amigo dele, o vizinho, chegou para ele e falou assim: seu cavalo sumiu, hein? Azar, hein, bicho? O único, você tinha um só, o cavalo sumiu. Aí ele virou e falou assim: eu não sei nada sobre esse negócio de má sorte ou boa sorte. Daí uns dias o cavalo dele voltou e trouxe mais 20 cavalos selvagens junto com ele. Aí o cara falou: rapaz, good luck, hein? Seu cavalo voltou e trouxe mais 20. Ele falou assim: o que eu sei sobre boa sorte ou má sorte? Ou sorte e azar? O menino, de 16, 17 anos do homem, foi tentar amansar um dos cavalos selvagens que havia voltado. O cavalo deu um coice e quebrou o joelho dele. O vizinho falou: má sorte, hein, rapaz? O cavalo voltou, trouxe mais 20. Um dos 20 deu um coice no joelho do seu filho, quebrou o seu filho. Má sorte essa sua. O dono continuou falando: eu não sei nada sobre boa ou má sorte.
Passados uns dias teve uma revolução naquele país e os soldados vinham, os bandidos vinham por todo lugar e todo rapazinho na idade de servir, eles pegavam e levavam à força para o exército. Chegou lá, você tem filho? Tem. Que idade? 17 anos, precisamos dele. O menino estava com o joelho enfaixado. Eles falaram, não podemos levar ele, está aleijado. Foram embora, o vizinho olhou e falou, rapaz, que boa sorte, hein? Que boa sorte, se o cavalo não tivesse dado coice no joelho de seu filho, eles tinham levado ele. O homem tornou a repetir para ele, o que eu sei sobre boa sorte ou má sorte? Irmãos, todas as coisas estão debaixo do olhar de um Deus que governa sobre céus e terra. Não adianta você querer dizer que a palavra de Deus não vai voltar vazia, porque você tem uma proposta aí do que é para ela fazer. Muito antes de ser a palavra para você, ela é a palavra de Deus. Muito antes de ser dita para você, tem um Deus que tem que velar por ela. A mesma palavra que produziu vida em muitos, produziu morte em outros, a mesma. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Sabe os mandamentos? Sim, guardo eles todos desde a infância. Quais? Ele cita. Tudo bem, isso aí você faz. Faz o seguinte, vai correndo, vende o que você tem, distribui para os pobres e vem e me segue, e você vai ter então um tesouro lá nesse lugar que você quer a vida eterna. Ah, essa é uma palavra muito dura para mim, eu não posso ouvir. E foi embora. A mesma palavra que podia ter produzido vida, produziu morte. A mesma palavra que trouxe um para perto, colocou um para correr. Quando Jesus nasce, Ele muda o curso da nossa vida. Irmãos, se você disser, eu sou crente, Jesus nasceu em mim, e o curso da sua vida estiver inalterado, em nome dEle, me ouça, tem algo errado. Curso inalterado não é que você tem que largar tudo e ir para um seminário, não é que você tem que se tornar um pastor, um missionário, uma missionária, não. Curso inalterado é que o seu formato de vida não foi em nada transformado. Se você mentia, você mente. Só que agora você fala assim, mas é uma mentirinha assim, mais ou menos, faz mal para ninguém. Como é que é o nome da mentirinha? Mentirinha branca, o que já é racismo, né? Nós devíamos prender essa pessoa. Por que a preta tem que ser ruim e a branca tem que ser boa? Ô gente, isso é racismo. A ovelha ruim tem que ser a negra. Mas vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que está a coisa? A coisa está preta. Ué, isso é racismo. Por que você não fala a coisa está branca e está ruim? Tem que ser... Você vê como é que nós temos um conceito preconcebido aí de racismo. Você tira isso da sua vida. Aliás, tem muita ovelha branca pior do que as pretas. Muitas vezes, ó. Muitas vezes. Mas, se o curso da sua vida está inalterado, se não houve nada de mudança, eu posso te afirmar, Jesus não nasceu em você. Se você pensa da mesma maneira, se você comporta da mesma maneira, se você age da mesma maneira, este Natal não é o Natal bíblico. Porque aqui, quando Jesus entra no coração desse povo, eles começam uma transformação social que nós nunca ouvimos na história da humanidade. E é interessante que eu citei para os irmãos, que quando João Batista anuncia que Jesus chegou, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André foi um dos que ouviu isso, está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. E André sai correndo e acha o seu irmão, Simão, e fala para ele, encontrei o Messias. Encontrei o Messias. Aquele onde Jesus nasce, o curso da vida dele é alterado. Ele muda o curso da nossa vida. Por quê? Se eu tinha raiva e ele nasceu, essa raiva tem que ser aplacada pelo perdão. Faz sentido para vocês? Se eu era promíscuo, essa promiscuidade tem que ser limpa pelo nascimento dele. Se a minha fala produz desarmonia e desamor, ela tem que ceder espaço para o carinho, para o amor e para a reflexão, porque ele nasceu. Então a pergunta que eu te fiz, e eu vou finalizar agora para a gente orar, o que significa para você Jesus ter nascido? O que é Natal para você? Porque tem um dia que não haverá mais Natal, porque não vai ser mais necessário, porque todos nós estaremos diante do Cordeiro de Deus. Todos nós. Uns que vão ouvir, seja bem-vindo à casa do meu pai, filho amado, e aqueles que vão ouvir, olha, infelizmente eu nunca te conheci. Faz rastro. Tem uma turma te esperando para lá. Todos nós vamos ouvir ou uma ou outra.
Tem uma turma que acha que vai falar assim, olha, você foi, mas até que você não foi too bad, você não foi, não, vamos dar 50-50 para você. Então nós vamos te botar num lugar aqui, você passa um tempo aí de molho, e aí você sai para o lado de cá. Gente, isso é conversa. Essa é a conversa. É para a direita ou para a esquerda, não tem ninguém que vai ficar no meio. Não tem. É morno ou frio, ou quente. Ou frio ou quente, perdão. Não tem, gente. E naquele dia o que vai identificar essa diferenciação é o Natal. Não da árvore do presente, do arranjo bonito aqui, do que aconteceu na minha e na sua vida porque ele nasceu. Vamos orar? E eu queria convidar você a fazer duas reflexões. Primeiro, você que hoje de manhã disse assim, eu não, esse negócio de Jesus para mim, de pastor, de igreja, não tem isso. Olha, pastor e igreja você pode até descartar, porque nós somos um povo difícil mesmo. Mas Jesus não. Você precisa de Jesus no seu coração. E Ele te ama, e é por isso que Ele sofreu, e Ele morreu. Ele nasceu com a proposta de morrer por causa de mim e de você. Se for possível, Pai, e Ele disse, passa de mim esse cálice. Mas não era, porque se passasse, eu e você também passaríamos. Não era possível. Você pode entregar seu coração para Jesus agora e dizer, Jesus, entra na minha vida. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Não, você não precisa fazer isso para mim, nem para ninguém, é para Ele. É para Ele. Depois, se você quiser me contar, se quiser que eu ore com você, é o maior prazer. Mas não é possível que você vai deixar chegar esse dia, que não é o dia do nascimento de Jesus, mas que pelo menos nós estamos usando como referencial, e esse Natal não ter acontecido na sua vida. Até que dia você vai fazer isso? Até o dia que não existir mais essa possibilidade? E o outro grupo que eu quero falar é o grupo daqueles que acham que Jesus já nasceu. Mas é só você que acha. E você ainda fala assim, ah, bobo, Deus me conhece. Exatamente, boba. Deus te conhece. Exatamente. Ele sabe que Jesus não nasceu aí. Porque se Jesus nasceu e você é o que você é porque Ele nasceu, Deus tem que mandar um outro Jesus. Tem que mandar um outro. Porque esse aí só gerou desarmonia, desavença, desamor, brigas, diferenças, mentiras, falsidades, hipocrisias. E é por isso que a região que vive na sombra da morte não está vendo luz. Porque aqueles que dizem que houve Natal na vida deles, não têm a luz para brilhar. Mas Jesus pode mudar esse negócio na sua vida hoje, agora de manhã. Se você tiver coragem de virar para Ele e dizer, Senhor, tem que mudar aqui no meu coração. Tem que mudar no meu coração. Não é o local que tem que mudar, você não tem que procurar outro pastor, outra igreja, outro amigo, outro marido, outra mulher. É você que tem que mudar. Você muda o local e não o local que te muda. Vamos orar? Feche os seus olhos, todos vocês. Por favor, dê a você mesmo a oportunidade de pensar um pouquinho sobre a sua vida nesse evento chamado nascimento de Jesus. Senhor, eu quero dar graças ao Senhor, porque Jesus nasceu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glórias e graças nós damos ao Senhor, porque o Senhor se lembrou de nós. Obrigado pela salvação, obrigado pela mão do Senhor que interferiu na nossa vida. Mas eu quero orar agora por aquele homem, mulher, rapaz ou moça que está dizendo sim. Obrigado por Jesus de Nazaré, Pai. Obrigado pelo nosso mediador. Obrigado por aquele que é o redentor, o justificador das nossas vidas. E ó Deus, que nessa manhã, ao voltar para casa, muita gente aqui volte com a vida transformada, para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus. E os filhos de Deus aqui digam amém, amém, amém. Queridos, nós celebramos a Deus, além de nós cantarmos, de falarmos sobre a palavra de Deus, nós celebramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Isso é uma prática do povo de Deus, não como barganha, não como compra, não como dá para você